Passo a palavra ao líder Ivan Valente, que falará pelo tempo de 5 minutos pela liderança do PSOL. Queria pedir, senhor presidente, senhores deputados, queria pedir desculpa aos deputados que eu falar que eu estou realmente com o tempo bastante apertado, senão daria o tempo necessário. Senhor presidente, eu quero fazer 3 registros nesse tempo de liderança, nessa quarta-feira. O primeiro, a denúncia do assassinato na Bahia, no sul da Bahia, de 3 índios tupinambás, em consequência da omissão do governo em não demarcar a terra indígena Tupinambá e Olivença. Nós tivemos um assassinato bárbaro de 3 indígenas denunciados por lideranças indígenas: Aurino Santos Calazans, de 31 anos, Agenor Monteiro de Souza, de 30 anos, e Ademilson Vieira dos Santos, de 36 anos. A esposa de Aurino também se encontrava no local e conseguiu escapar. Houve até decepação de corpos, um assassinato brutal. E pior ainda, né? As informações do CIMI são de que os mandantes continuam ameaçando, circulando, e foram até o enterro de um dos indígenas assassinados. E a principal questão aqui é que não se avança na demarcação e na identificação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Mais do que isso, o Ministério Público Federal, em face da ilegal e abusiva demora no processo de demarcação da terra indígena, propõe ação civil pública responsabilizando o Estado e dizendo que o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT. Então nós pedimos ao ministro Zé Eduardo Cardoso, que tem protelado isso, que haja imediatamente. Damos como lido esse depoimento. Também queríamos denunciar, senhor presidente, dessa tribuna, a forma como foi feita a prisão de 2 estudantes da Universidade de São Paulo, que após uma ocupação de quase 2 meses da reitoria, houve reintegração de posse sem resistência, e 2 estudantes foram presos, estão sendo mandados para a cadeia e não tinham nada a ver, inclusive, com a ocupação. E foi feito debaixo da ação do reitor Grandino Rodas e com a truculência usada pela polícia sem nenhum motivo no governador Geraldo Alckmin. Nós queríamos nos solidarizar com os estudantes, pedir a libertação imediata dos estudantes presos e, mais do que nunca, pedir que a Universidade de São Paulo retire imediatamente a polícia do campus. Lá é lugar de saber e não de cacetete. Então dá como lido nosso pronunciamento a alguns alunos presos e agredidos na USP. Estado de exceção invade a Universidade de São Paulo. E não poderia deixar também, senhor presidente, nesse momento em que várias centrais sindicais fazem uma luta que já é histórica pelo fim do fator previdenciário, que foi aprovado aqui nessa casa, no governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma medida injusta, uma perversidade contra aqueles que se aposentam e trabalharam e deram a sua dedicação ao trabalho nesse país. O fator previdenciário é uma das medidas mais violentas contra os direitos dos trabalhadores. Um jovem que num país como o nosso começa a trabalhar com 15 anos, com 35 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar mais 40%. Ele perde 40% se não trabalhar mais 8 anos. E para as mulheres não é 40%, é 44%. E nós podemos dizer que a lógica que preside o fator previdenciário é a lógica do ajuste fiscal, é a lógica do superávit primário, é a lógica daqueles que querem juntar dinheiro para pagar juros da dívida pública, dizendo que nós sabemos que o orçamento da Seguridade Social no Brasil é superavitário, não é deficitário. Para isso foi criado o orçamento da Seguridade Social. Em 2001, o superávit foi de 77 bilhões de reais. Isso são dados da Anfip, dados fiéis. E mais do que nunca, senhor presidente, nós entendemos que a tão propalada economia gerada do custo da dignidade dos aposentados representa hoje apenas 5 dias de pagamento de juros da dívida pública federal brasileira, que consome
quase metade do orçamento nacional. Por isso, o nosso pronunciamento pelo fim do fator previdenciário, que é parte da história do Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigado, presidente.